Hebreus capítulo 12, tá? Amém. Todos acharam? Amém. Hebreus capítulo 12. O título desse estudo, irmãos, é Jesus, modelo de fé e vida. Amém? Amém. Hebreus capítulo 12, versículo 1, diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições aos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E a igreja de Deus diz amém. Amém. Senhor, te louvamos por tua palavra. Fala conosco nessa hora. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O pessoal está tribulado hoje, né, irmãos? O som aí está alto em toda altura. Mas Deus é bom. Eu sei que o Senhor ele vai falar conosco. Amém? Vou colocar aqui o som aqui no fundo, para ver se dá uma abafada nesse barulho. Pode até encostar essa porta aqui, o barulho está bem forte. Infelizmente o mundo festeja, né? Mas aí chega a hora que vão chorar. E vão chorar porque não deram crédito à pregação da cruz, não deram crédito àquilo que Jesus ensinou, àquilo que Jesus entregou, não fizeram caso do amor de Deus que foi derramado por nós ali naquela cruz por meio do seu Filho. Queridos, Jesus como modelo de fé e vida. É impossível que nós tenhamos uma fé firme, é impossível que nós tenhamos uma fé inabalável se nós não aprendermos com o principal modelo, que é Jesus Cristo. Jesus mesmo foi quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se Jesus é o caminho, se Jesus é a verdade, se Jesus é a vida, Ele é tudo que a gente precisa. Ele é tudo que nos falta. Porque o mundo ele procura preencher o nosso espaço de várias formas e de várias maneiras. Mas todas essas tentativas, elas são frustradas. Porque somente em Cristo Jesus é que nós vamos encontrar paz. Somente em Cristo Jesus é que nós vamos encontrar verdadeira alegria. Somente em Cristo Jesus é que nós vamos poder deitar a cabeça no nosso travesseiro e descansar em paz. Descansar em paz sabendo que Ele trabalha para aquele que nele espera. E bem-aventurados somos nós que temos essa esperança, porque Deus não desampara aqueles que o buscam. Mas entrando aqui no texto, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 4, o escritor, ele traz uma reflexão acerca do posicionamento que nós temos que ter, visto que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, né? Essa grande nuvem de testemunho, ela serve tanto para você falar sobre aqueles que nos assistem, aqueles que estão à nossa volta e nos assistem,
como também a grande nuvem de testemunha daqueles que foram antes de nós, os próprios apóstolos, os próprios discípulos de Jesus, os próprios patriarcas, os homens da galeria da fé lá de Hebreus, homens que se negaram, homens que se propuseram a honrar a fé e a permanecer firme, olhando para Jesus, olhando para as palavras da profecia desse livro. Então nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho e também os próprios anjos que nos assistem. A Bíblia diz que somos espetáculos para os Aleluia. anjos. Existe uma guerra travada no mundo espiritual e o que está em jogo é a nossa alma. Então nós somos assistidos quando tropeçamos, nós somos assistidos quando erramos com as nossas palavras, nós somos assistidos também quando acertamos, nós somos assistidos de várias formas e de várias maneiras. É por isso que é importante, para que todo aquele que queira ter uma vida estável espiritualmente falando, todo aquele que quer ter uma vida firme espiritualmente falando, ele precisa observar os passos de Jesus. Ele precisa olhar para Jesus e para tudo aquilo que ele suportou e para tudo aquilo que ele nos deixou. E o escritor diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Isso fala de posicionamento. Posso ouvir um amém? Amém. Isso fala de posicionamento. Deixemos todo o pecado e o embaraço. Por quê? Porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. Seja os homens que estão à nossa volta, ou seja as testemunhas que já estão nos céus. Quem é que lembra das palavras de Jesus quando ele disse para as cidades que não quiseram recebê-lo, para as cidades impenitentes que não se converteram à sua pregação e ao seu testemunho? Ele disse aí de ti, Corazim, Betsaida, se em Tiro e Sidom fossem operados os sinais dos prodígios que em vocês foram operados, há muito que eles tinham se arrependido com um pano de saco e cinza. Em verdade vos digo que no dia do juízo eles se levantarão contra esta geração e as condenarão. A rainha de Sabá veio de terras longínquas para contemplar a sabedoria de Salomão, e eis aqui está diante de vocês quem é maior do que Salomão. Em verdade vos digo que no dia do juízo a rainha de Sabá se levantará contra esta geração e a condenará. Então nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, tanto daqueles que estão à nossa volta, quanto daqueles que já foram, pois eles testemunharam da glória de Deus, e deram glórias e honras a Deus. Mas aqueles que estavam diante de Jesus e contemplaram a face de Jesus, não deram glória ao seu nome. Nós recebemos dos apóstolos as palavras, os testemunhos, os ensinamentos. O próprio Jesus disse: vocês são bem-aventurados porque vocês veem, bem-aventurados são vocês porque vocês estão me vendo, mas mais bem-aventurados ainda serão aqueles que não me viram, mas crerão, porque vocês estão me vendo e crendo, mas haverão uns que mesmo sem ver, vão crer, e o justo vai viver do quê? Da fé. Então nós temos que deixar todo o pecado e o embaraço que tão de perto nos rodeia. Isso fala de posicionamento. É impossível seguir a Jesus sem posicionamento. É impossível vencer o pecado. É impossível fazer a diferença sem se posicionar. É necessário que você se posicione. É necessário que você lute. É necessário que você queira. Porque se você não quiser, se você não se esforçar, se você não se posicionar, a vida não muda. As coisas não acontecem. Porque só vai acontecer na vida daqueles que estão interessados em mudança, daqueles que estão interessados em mudar as circunstâncias que vivem. Basta você se lembrar da mulher do fluxo de sangue. Ela não estava aceitando aquela doença, ela não estava aceitando aquela situação, aquele embaraço. Então quando ela teve a oportunidade, ela
consigo. Se eu tão somente tocar na orla do seu manto, eu sararei dessa enfermidade. É verdade. Então, quando a gente quer sair do pecado, quando a gente quer sair da cilada, quando a gente quer sair do embaraço, nós precisamos nos posicionar. Ela estava embaraçada, não pelo pecado, mas por uma enfermidade que a mantinha aprisionada. E ela se posiciona quando ela vê a oportunidade de tocar na orla do manto de Jesus. Ela se posiciona e diz consigo: não vou ficar aqui, vou me posicionar e vou em busca da minha bênção. Então tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que nos afasta de Cristo, tudo aquilo que nos afasta da fé, eu preciso me posicionar contra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Eu preciso me posicionar contra. Mas há força em mim para vencer? Não. Há força em mim para chegar do outro lado? Não. Mas há força naquele que tem o nome acima de todo nome. E se eu me refugiar debaixo das suas asas, então eu terei vitória. Então eu terei vida. Então eu terei ânimo. Porque eu estou me posicionando para buscar aquele que pode mudar a minha história. Basta você se lembrar de Bartimeu, o cego. Ele podia mudar a situação de vergonha que ele vivia? Não. Ele podia tornar a enxergar por si mesmo? Não. Ele podia? Não podia. Mas ele se posicionou quando teve a oportunidade de se posicionar e começou a clamar aquele que podia mudar a sua história. Então Jesus dá a ordem: trazei-o até a mim. E então foram até ele e disseram: tem ânimo, o mestre te chama. E quando ele chega até Jesus, Jesus o pergunta: o que você quer que eu te faça? E ele responde dizendo: mestre, que eu torne a ter a minha vista, mestre, que eu possa enxergar. E Jesus disse para ele: vai, a tua fé te salvou. E ele enxergou na mesma hora e glorificava e exaltava o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus é o nosso modelo de fé e vida, irmãos, porque Ele nos mostrou, Ele demonstrou para nós de que forma e de que maneira você pode se tornar um vencedor, se posicionando, se esforçando, olhando para Ele e aprendendo com Ele. Continuando a leitura, ele diz assim, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, deixando todo o pecado e embaraço que tão de perto nos odeia, corramos com paciência. Corramos com o quê? Paciência. A carreira que nos está proposta, olhando para quem? Jesus, autor e consumador da fé. Irmãos, sem paciência fica difícil. Sem paciência você vai se frustrar. Sem paciência você vai tropeçar. Porque se você não tiver paciência, você vai se equivocar nas palavras. Se você não tiver paciência, você vai se equivocar nas murmurações. Se você não tiver paciência, você não vai suportar o vento, você não vai suportar a prova. Se você não tiver paciência, você não vai conseguir suportar a perseguição, você não vai conseguir suportar as investidas do diabo. Mas se você tiver paciência, você suporta. Se você tiver paciência, você vai declarar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará ao meu favor. A paciência é uma ferramenta fundamental e necessária para que você possa atravessar os dias difíceis que a vida te proporcionar. Por que Israel tanto murmurou no deserto? Porque não tiveram paciência de esperar em Deus. Por que Israel tanto pecou no deserto? Porque não tiveram paciência de olhar para aquele que os havia arrancado com mão forte e braço estendido da terra da escravidão. E quando eles chegaram no caminho, no percurso da promessa, eles começaram a olhar a dificuldade, eles começaram a olhar aquilo que eles
faltava, eles começaram a olhar as dificuldades que o deserto estava proporcionando, e quando eles começaram a olhar as dificuldades que o deserto estava proporcionando, eles não tiveram paciência de esperar no Deus de Moisés, eles não tiveram paciência de esperar a providência que vem do alto. E quando eu não tenho paciência de esperar a providência que vem do alto, eu murmuro e eu me precipito nas minhas palavras. Lembra quando Samaria estava cercada pelos reis da Síria? A Bíblia diz que não tinha comida, a situação era grave, a situação era terrível, de forma que eles estavam comendo até esterco de pombo, as mães matando os próprios filhos, fazendo canibalismo. E quando Deus deu a palavra para o profeta Eliseu, a Bíblia diz que Eliseu profetiza dizendo: amanhã, por essas horas, haverá comida na porta de Samaria. E a Bíblia vai nos dizer que o general se precipita nas palavras, porque não esperava em Deus, e a paciência já tinha se esgotado para ver uma mudança naquele cenário. E ele disse assim: nem que ele faça janelas no céu, nem que haja janelas no céu, porventura poderia isso ser possível? Então Eliseu responde: você verá com os seus próprios olhos, mas não comerá. E a Bíblia diz que no dia seguinte a palavra se cumpre. E quando o povo percebe que Deus desbaratimou o exército inimigo, sai todo mundo afoito da cidade. E o general estava na porta, abrindo as portas para que o povo pudesse ir. E na euforia, no desespero, na fome, eles atropelaram aquele homem. E ele morreu e não comeu daquilo que Deus havia preparado. Por quê? Porque ele se precipitou nas suas palavras, porque não houve paciência no seu interior para esperar que a palavra do homem de Deus se cumprisse. Porque muitos vão para o inferno, porque muitos não vão ouvir o tocar da última trombeta, porque não tem paciência de aprender com o Filho de Deus, não tem paciência para lutar contra o seu pecado, não tem paciência para lutar contra aquilo que o afasta do reino de Deus. E o que ele faz? Ele se rende para as fraquezas, ele se rende para a luta. A Bíblia diz que a carne luta contra o espírito luta contra a carne. E aquele que não tem paciência, ele se rende aos desejos, ele se rende às fraquezas, ele se rende à tentação. E quando ele assim faz, o pecado dobra, o pecado o vence. Mas quando você tem paciência e quando você persevera, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, você encontra força para prosseguir e para ir adiante. Olha o que o texto diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. A palavra suportar não fala de facilidades. A palavra suportar fala que foi difícil. A palavra suportar fala que não foi algo bom de se fazer, prazeroso de se fazer. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, porque ele foi afrontado, ele foi humilhado, ele foi maltratado, mas ele suportou a cruz e suportou a afronta. Disseram para ele: desiste. Disseram para ele: guarda de ti mesmo. Disseram para ele: desce da cruz. Mas ele suportou a afronta, ele suportou a humilhação, porque ele teve paciência de esperar no seu Deus, porque ele sabia o que ele tinha vindo fazer. Agora imagina se Jesus fosse temperamental como a gente. Imagine se Jesus não tivesse paciência de esperar em Deus. Nós não estávamos sentados aqui hoje. É por isso que você tem que ter paciência. Paciência para vencer seu temperamento, perseverança para vencer as suas dificuldades.
E tudo isso a gente aprende olhando para quem? Jesus. Porque ele suportou tudo isso. E detalhe, ele tinha poder para mudar tudo aquilo, sim ou não? Sim. Ele podia mudar tudo aquilo, sim ou não? Ele disse para Pedro: você não sabe que se eu quiser, eu peço, o Pai envia 12 legiões de anjos e me livra. Ele podia no estalar de dedo mudar aquela situação, mas ele não fez. E isso torna a carga dele muito mais difícil, sim ou não? Sim ou não? Sim. Se Jó pudesse mudar a circunstância dele, ele não mudaria? Se Jó pudesse sair daquela prova no dia seguinte, ele não sairia. Se você pudesse agora, nesse exato momento, mudar o cenário que você vive, você não mudaria? Mas existem provas e cenários que a gente vive, que Deus permite você passar, que Deus permite você viver para um propósito muito maior. Então é aquilo que Jesus falou lá na ceia, quando Pedro não queria que Jesus lavasse as suas mãos e os seus pés. Ele olhou e disse: o que eu faço agora você não entende, mas depois você vai entender. Porque tem coisas que você vive, tem coisas que você passa, que você não entende, que eu não entendo. E Jesus vai querer que você suporte isso, como ele suportou. Porque quando vier o tempo da bênção, quando vier o tempo da vitória, você vai entender que vai valer a pena todo o processo que você está passando. Mas você precisa ter paciência para esperar o tempo da reviravolta. Jó esperou e Deus lhe deu vitória. O salmista Davi disse: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim o seu ouvido, e Ele mudou a minha história. Continuando a leitura, olha o que ele diz: desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Quando ele despreza a afronta, quando ele despreza a humilhação, ele pede água e lhe dá um vinagre. Está entendendo? Quando ele despreza a afronta, quando ele despreza a humilhação, e ele entrega o seu espírito na cruz, ele fala: Pai, está consumado. A Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscita, e ele vai para o trono da glória, receber de Deus todo o galardão, por ele ter suportado toda a dificuldade que ele suportou, toda a humilhação que ele suportou. Ele diz assim, ó: considerai, versículo 3, considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. O que o escritor está nos ensinando aqui? Tenha Jesus como seu modelo de vida, tenha Jesus como seu modelo de fé. Considera o que Jesus suportou. Na hora que você estiver com raiva, na hora que você estiver bramindo como um leão, querendo fazer acontecer, considera o que Jesus passou. Aleluia. Presta atenção no que Jesus viveu, presta atenção no que ele suportou. Tendo poder para mudar a situação, ele não fez. Tendo poder para destruir aqueles que o maltratavam, ele não fez. Considere o que Jesus fez. Preste atenção no que Jesus fez. É o que o escritor está nos ensinando. Preste atenção, porque ele suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo. Por que tais contradições? Enquanto ele dizia: eu vim em nome do Pai, eles diziam: você veio em nome do diabo. Quando ele expulsava os espíritos imundos e curava enfermos, eles diziam: você cura pelo próprio demônio. Quando ele dizia que ele veio em nome do Pai, eles diziam que ele veio em nome de si mesmo. Quando ele estava ali sentado com os publicanos, os pecadores, eles chamavam ele de pecador, de beberrão, de comilão, e desprezavam a ele. Ele, sabendo quem ele era, ele olha para os seus algozes e fala assim: ei, eu sei de onde eu vim, é verdade, eu sei quem eu sou. E é isso que a gente precisa aprender. A gente precisa saber quem a gente é, para que a gente possa suportar a nossa natureza pecaminosa e não ceder para ela. Aleluia. Aí ele diz assim: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo,
desfalecendo nos vossos ânimos. O que a Bíblia está nos dizendo aqui? Se você olhar para Jesus, se você considerar Jesus como teu mestre e Senhor, você não vai desfalecer diante das suas dificuldades, você não vai desfalecer diante das afrontas que você está passando, diante dos combates, dos conflitos internos que você está vivendo na sua mente, no seu interior. Se você considerar Jesus, se você honrar o que Jesus fez, você vai ter força para continuar, porque Jesus vai te guiar na luta e na dificuldade que você está passando. É isso que o escritor está nos ensinando. Considera Jesus, presta atenção em Jesus, olha para Ele, não olha para os homens, olha para Ele, não olha para aqueles que te criticam, olha para Ele, não olha para aqueles que põem defeito em você, olha para Ele, não olha para aqueles que te julgam pela sua estatura, pela sua aparência, mas olha para Ele, porque Ele não olhou para aqueles que o acusavam, Ele não olhou para aqueles que o queriam matar, Ele olhou para aquele que o enviou, Ele olhou para aquele que lhe deu a missão e o ministério, e por isso Ele venceu, e por isso Ele suportou. E Ele diz mais assim, lembrai-vos que ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. O teu Senhor, o meu Senhor, Ele resistiu até o sangue, e Ele deu o brado: Pai, está consumado, em tua mão entrego o meu espírito. O teu modelo de vida é Jesus. O teu foco e o teu centro tem que ser Jesus. Tem que ser Ele. Por que tem que ser Ele? Vamos ver? Mateus, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Quem entendeu, diga amém. Amém. Jesus, Ele disse: vinde a mim. Ele não está falando vinde para a congregação da direita, vinde para a congregação da esquerda, vinde para o apóstolo tal, vinde para isso ou vinde para aquilo. Não, é vinde a mim. E quem quer ir até Jesus tem que ir até a palavra, porque Jesus é a própria palavra. Então, quando a palavra de Deus se torna lâmpada para o teu pé, quando a palavra de Deus se torna luz para o teu caminho, ainda que você tropece e caia, caindo você não fica. Ainda que você falhe, ainda que você erre, você não vai permanecer errando. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra em você, Ele é poderoso para terminar. Mas para que Ele termine essa obra em você, Jesus tem que ser o seu modelo de vida, Jesus tem que ser o seu modelo, Jesus tem que ser o teu guia, Jesus tem que ser a tua inspiração, como o Hebreus nos ensinou, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Porque quando eu olho para Ele, eu não desfaleço, porque eu vejo Ele suportando, eu vejo Ele suportando, resistindo, perseverando. Quando eu olho para Ele, então eu tenho força também para lutar. E Ele diz: vinde a mim todos que estão cansados, oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Já nos dias de hoje, são poucos que querem aprender com Jesus. As pessoas estão presas nas coisas que os homens inventaram. É a campanha disso, é o voto daquilo, é amuleto para todo lado, é a água benta de Israel, é o feijão consagrado de não sei quem, é a mão ungida no óleo do apóstolo tal.
vou colocar as portas tal, e você vai passar pelas portas, e você vai receber a vitória. E vários amuletos têm sido colocados no lugar que pertence a Cristo. Cristo é o Senhor, Ele é o foco, Ele é o centro. A minha fé não pode depender de uma campanha, de uma muleta, de uma água consagrada. A minha fé ela tem que depender do nome de Jesus Cristo, porque é o nome que está acima de todo nome. Com isso eu não quero dizer que você não pode fazer um voto, um propósito, uma campanha. Você pode. O que você não pode, pregador? Você não pode viver uma vida de dependência disso. Se o apóstolo fizer o voto, se o apóstolo fizer a campanha, se o não, a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu pai que vê o oculto, e teu pai que vê o oculto te recompensará. Deus não quer que você fique dependente de amuleto. Jesus não morreu na cruz para você ficar dependendo de amuleto, passando na frente de templos, fazendo sinal de cruz, andando com crucifixo e com amuletos e coisas e objetos, como se aquilo fosse trazer algum tipo de paz e de alívio para você. Isso é costume pagão, é costume pecaminoso. Você tem que estar de olho, é na cruz, é na palavra da cruz, é no sacrifício de Jesus. Isso sim vai te libertar, e isso sim vai te moldar. Isso sim vai fazer de você um ser humano melhor. Quando você olha para Jesus e vai até Jesus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Olha o que diz Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Eu vou ler aqui alguns versículos para que os irmãos entendam bem esse texto. Capítulo 2, vou ler o versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Eu subi o tom da voz por causa do som dos perdidos, tá, irmãos? Infelizmente ainda estão perdidos. Mas vamos continuar orando para que um dia os olhos deles se abram, como o nosso também se abriu. Porque outrora também estávamos perdidos, mas fomos achados. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque Jesus foi aquele que cumpriu isso que Paulo escreveu. Porque Jesus não olhou o que era seu. A Bíblia fala que Jesus esvaziou-se de si mesmo. O que Jesus fez? Ele esvaziou-se de si mesmo. E por que ele fez isso? Porque ele olhou para a nossa dor. Ele olhou para a nossa enfermidade. Ele olhou para a nossa aflição. E ele, por olhar para nós, suportou tudo o que suportou. Por amor a mim e por amor a você. Ele negou-se a si mesmo. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele se entregou à vontade do Pai. E ele veio pagar a nossa dívida. Ele é o nosso modelo. Então, como ele é o nosso modelo, nós temos que lutar para negar a nossa natureza pecaminosa e começar cada dia mais pensar menos na nossa própria vontade, pensar menos no nosso próprio erro e mais no outro. Porque quando a gente pensa mais no outro do que na gente, automaticamente a gente é abençoado. Quando Deus falou com Jó por meio do moinho, Deus falou para Jó orar pelos seus amigos, porque os amigos de Jó não falaram aquilo que era justo, nem diante de Deus, nem diante de Jó. E a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, quando Jó abençoou seus amigos,
Deus mudou o cativeiro de Jó, virou a história de Jó. Mudou o cativeiro de Jó, não, porque Deus não colocou Jó em um cativeiro, mas Deus tirou Jó do cativeiro e mudou a história dele, enquanto ele orava pelos seus amigos. Então, enquanto você ora pela sua família, enquanto você ora pelos seus vizinhos, enquanto você ora pelos que estão perdidos, Deus trabalha também na sua vida. Continuando a leitura, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Paulo está nos exortando: procure fazer com que haja em você o mesmo sentimento que houve nele. E qual foi o sentimento que houve nele? Eu não vim fazer a minha vontade, eu não vou fazer a minha vontade. Ele se aniquilou, ele se humilhou, ele se negou, para que ele pudesse fazer a vontade de Deus. Estão entendendo? Porque quem faz a sua vontade peca. Posso ouvir um amém? Amém. Quem procura fazer a sua vontade peca. Por quê? Porque a nossa vontade, ela é ruim. A nossa vontade, ela é complicada. A gente sempre fica com vontade, mas é de fazer coisas que não devia. Por isso que a Bíblia fala que os caminhos de Deus são melhores do que os meus, que os pensamentos dele são mais altos que os meus pensamentos, e que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. Mas quando se trata do ser humano, a Bíblia diz que a nossa humanidade ela é ruim, que a nossa natureza ela é ruim, desde a nossa meninice. Então não há nada de bom em nós. Tanto é que quando o rico chegou até Jesus dizendo: bom mestre, o que eu faço para alcançar a vida? Jesus lhe respondeu: por que você me chama de bom? Só há um que é bom, que é Deus. Porque todos nós tropeçamos em alguma coisa, todos nós falhamos de alguma maneira, de alguma forma. É por isso que nós temos que prosseguir olhando para Jesus. Por isso que está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, há um advogado para com vocês, Jesus Cristo, o justo, que intercede por você, que intercede por mim diante do Pai. Então, quando Jesus é o centro da minha vida, quando Jesus é o meu modelo de fé e vida, eu não aceito retroceder, eu não aceito desistir. Por quê? Porque ele não desistiu. Eu não aceito parar. Por quê? Porque ele não parou. Eu luto para me negar. Por quê? Porque ele se negou. Muitas vezes no decorrer do nosso dia dá vontade de dar umas tapas em alguém, dá vontade de brigar com um e com o outro. Muitas vezes no nosso dia a dia dá vontade de deixar de falar com um e com o outro, dá vontade de puxar o cabelo daquele que tem, né? Que não tem mais. Dá vontade. Mas o que eu tenho que fazer? A minha vontade? A vontade da minha carne? Ou a vontade daquele que me enviou? Daquele que me escolheu? Daquele que me chamou? Então a minha vontade tem que morrer para que a vontade de Deus prevaleça. A minha vontade tem que desaparecer para que a vontade de Deus prevaleça. E eu vou dizer para vocês, se a vontade de Deus prevalecer na tua vida, na minha vida, é muito melhor sofrer e padecer, mas fazendo a vontade dele. É muito melhor, como João Batista, perder a cabeça fazendo a vontade dele, do que se vender para o sistema, do que se vender para Jezabel, do que se vender para aqueles que estão buscando a honra e a glória que é desta terra. Porque a glória e a honra que é desta terra
glória que vem de Deus permanece para sempre. Então negue a tua natureza, negue o teu homem interior, negue para que o nome do Senhor seja exaltado na sua vida. Negue. Eu sei que tem gente que não te agrada, tem gente que não me agrada, eu sei que tem gente que não te desce, tem gente que não me desce, mas o que importa? O que importa é que Cristo seja glorificado. O que importa é que a palavra de Deus seja glorificada. E para que a palavra dele seja glorificada, eu engulo o meu orgulho, eu engulo o meu erro. Porque a Bíblia diz que não existe criatura imunda se recebida com ação de graça e purificada pela palavra. Então, a Bíblia diz que eu tenho que suportar um ao outro, como Deus, por meio de Cristo, nos perdoou todos os nossos pecados e ofensas, eu também devo fazer. De sorte que haja em mim, de sorte que haja em nós, o mesmo sentimento que houve nele. Qual foi o sentimento que houve nele? O sentimento de negar a si mesmo, o sentimento de não fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou. Você não foi chamado para fazer a sua vontade. Você não foi chamado para falar o que você quer. Você não foi chamado para fazer o que você quer no seu casamento. Você não foi chamado para vestir o que quer, para andar com quem quer, para frequentar os lugares que você quiser. Você foi chamado para se negar a si mesmo, para fazer a vontade de Deus. Olha o que está escrito em Mateus 16, 24. Quem quiser vir após mim, completo? Quem quiser vir após mim, negue-se a si. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar sua vida, perdê-la, e quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois o que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Isso é Jesus ensinando. Jesus ensinou e Jesus praticou. Jesus ensinou e Jesus praticou. E nós precisamos lutar também para praticar. Eu preciso praticar, você precisa praticar. Todos os dias nós temos que lutar para praticar. Então quando der vontade de xingar, negue-se. Quando der vontade de bater, negue-se. Quando der vontade de deixar de falar, negue-se. Quando der vontade de fazer o que é mal, negue-se. Porque fazendo assim, você vai estar glorificando ao Pai que está nos céus. Olha o que está escrito aqui também. 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 2. Falando de Jesus, tá? Capítulo 2, versículo 19. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. É aquilo que eu falei uns minutinhos atrás. Vale muito a pena você se negar, como João Batista se negou e perdeu a cabeça, como Paulo se negou e perdeu a cabeça, como muitos apóstolos e profetas se negaram e honraram a palavra de Deus e perderam a sua vida. Isso é coisa agradável, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus. O que é isso? Consciência para com Deus. Deus, Ele é santo. Repete comigo: Deus, Ele é santo. Assim como é santo aquele que te chamou, seja você também santo em toda a sua maneira de viver, porque Ele é santo. Portanto, é agradável que alguém, por conta da consciência para com Deus. Eu sei que Deus é santo e eu preciso me santificar. Então eu não posso falar lá, não posso ficar por aí contando mentira, não posso ficar com contenda e discórdia e inimizade, não posso ser iracundo, contendeiro e briguento. Eu preciso, por conta da minha consciência para com Deus, suportar alguns agravos.
Vai ter momento que alguém vai querer te agravar de alguma forma, vai te maltratar, vai deixar de te dar até a paz, vai deixar de te dar parabéns, vai deixar de lembrar do teu aniversário, vai deixar de fazer muitas coisas por você, mas você, por causa da sua consciência para com Deus, você não vai pagar o mal com o mal, mas você vai pagar o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, por causa da consciência para com Deus. Porque coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Por quê? Porque Jesus disse: eis que cedo vem, meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Aí, ó, versículo de número 20, vou seguir no 20 mesmo. Por que glória será essa? Se pecando sois esbofeteados e sofreis, mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Por quê? Porque se você, por causa da sua consciência para com Deus, sofre agravos, é destratado, é mal interpretado, é mal visto, dão as costas para você, e você, por causa da sua consciência para com Deus, você suporta a afronta, você suporta a humilhação, como Jesus suportou, isso é agradável a Deus. Por que é agradável a Deus, pregador? Porque Deus tem prazer em abençoar o seu povo. A alegria do Senhor é abençoar o seu povo. Então, quando você suporta a afronta, quando você suporta a humilhação, vai se cumprir aquilo que ele disse: minha é a vingança, deixa comigo, minha é a recompensa. Está entendendo? Então é agradável a Deus que você suporte, é agradável a Deus que você resista. Por quê? Porque quando você assim o faz, tudo fica livre para Deus abrir o seu bom tesouro e te abençoar. Mas quando você não suporta e vai para a carne, vai para a contenda e vai para a briga, Deus não pode intervir por você. Mas se você suportar, se você aguentar, se você resistir, então isso é agradável aos olhos de Deus, porque Deus vai derramar do seu bom tesouro sobre a sua vida. Tiago deixou escrito: bem-aventurado é o varão que suporta a tentação, que suporta a luta, porque depois de suportar, receberá a bênção, receberá a vitória. Continuando, porque para isso sois chamados, pois também Cristo, a gente foi chamado para suportar, porque também Cristo padeceu por nós. Cristo fez o quê? Padeceu por nós, deixando-nos o quê? O exemplo. Cristo padeceu por nós, deixando-nos os exemplos, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fostes sarados. Confirmação do que eu estou pregando: Jesus é modelo de fé e vida para aquele que quer alcançar a coroa de glória. Jesus Ele, a Bíblia se explica por ela só. Eu não preciso nem pregar em cima desse texto, porque olha como ela mesmo se explica. É agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte a luta, suporte a afronta. Por quê? Porque Cristo padeceu nos dando exemplo, suportando Ele mesmo, tudo, suportando Ele mesmo, toda afronta, toda humilhação, e pelas suas pisaduras a gente é sarado, pelo seu testemunho, pelo seu exemplo. Por isso que Ele diz: olhai para mim, vós todos moradores da terra, e sereis salvos. Eu vou encerrar porque o tempo já acabou, mas eu vou encerrar com João 6,38. Abre aí, por gentileza. João 6,38.
eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade. Vamos trocar aqui? Porque eu aceitei a Jesus, porque eu recebi Jesus, porque eu entreguei a minha vida a Jesus, não para fazer a minha vontade. Então não xingue, então não minta, então não abandone a sua esposa, então não traia ela, então não ceda às lisonjas, então não ceda ao mundo, porque você entregou a sua vida a Jesus, não para fazer a sua vontade. Jesus, ele disse: eu vim não para fazer a minha vontade. E se Jesus for o meu modelo de vida e fé, eu vou conseguir seguir as suas pisaduras. Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou imitador de Cristo Jesus. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amém. Bate palma para Jesus. Que Deus abençoe os irmãos.